Como é que se faz para transformar uma nação gigante e promissora em um pária mundial e quais são as motivações por trás disso? E mais, quem orquestra e executa um plano desses, se é que existe um conspirador por trás disso tudo? Desde quando esse tipo de coisa vem acontecendo? Pode até parecer teoria da conspiração, mas não é. Ver a história se repetindo ao longo de tantos anos é, na verdade, sinal de que os motivos que fizeram as pessoas agirem no passado seguem influenciando decisões no presente. Fala pessoal, vamos começar mais uma discussão bacana aqui no cartaz. Mas antes, se inscreve no canal, não esquece de curtir, é muito importante pra gente. Me segue nas redes sociais e se gostar, compartilha sem limites. Seus comentários são massa também, fique à vontade. Desde as passeatas de 2013, o país tem vivido momentos de turbulência. Parece que as pessoas perderam a capacidade e o interesse de se ouvirem. O impeachment da Dilma, o projeto político chamado Lava Jato, seguido das revelações da Vaza Jato, o caos que foi o governo Temer com a suspensão de direitos trabalhistas, cortes de investimento público e seus 80% de rejeição. Depois os Bolsonaro no poder, a pandemia, o 8 de janeiro, o genocídio cruel dos Yanomamis e agora todos os escândalos com joias, cartão de vacinação, minuta do golpe e o envolvimento de militar em todos os casos. Não demorou muito para se chegar aos 51 imóveis comprados em dinheiro vivo e as mansões da família Cid. Em comparação, mesmo com a ajuda do FBI, mesmo com o juiz parcial Moro planejando sentenças com o advogado e ex-deputado caçado Dallagnol, nada foi encontrado contra a pessoa que eles tanto perseguiram. Tentaram usar os erros do PT contra eles mesmos, e mais, tentaram colocar os erros dos outros na conta dele. E tudo o que conseguiram foi o triplex do Guarujá e o sítio de Atibaia, que devem estar em nome de alguém, além de um PowerPoint cheio de convicções e nenhuma prova. Apesar dos erros, as políticas sociais que atendiam a sociedade em diversos níveis, Fome Zero, Bolsa Família, Primeiro Emprego, combate à escravidão, aumento real do salário mínimo, transposição do São Francisco, Minha Casa Minha Vida, ProUni, a lista é longa. No longo prazo, caso tenham continuidade, têm o potencial de transformar a sociedade de forma abrangente e duradoura. E já estavam surtindo efeitos. Doméstica na Disney, pobres no aeroporto. Os, entre aspas, apressados alegam que não viram nada disso acontecer, mas as estatísticas, a ONU e as manchetes internacionais não deixam mentir. E tudo que eles têm são notícias falsas ou manipulação de informação. Lula diz que 700 milhões morreram. Foram 700 mil, tá? Como se 700 mil mortes fosse aceitável. Agora o Bolsonaro diz que vai processar o Lula. Umas esquisitices sem sentido. Essa briga toda entre as pessoas, isso vem de algum lugar. Tudo o que aconteceu nos últimos anos tem um único motivo: tirar a senzala do poder. Tiraram a senzala do poder e colocaram o Capitão do Mato. Só que o Capitão do Mato tentou tomar a Casa Grande para ele. Ai, que burro, dá zero pra Não ele. existe Casa Grande, senzala e batalhão do mato. Se você não é parte da Casa Grande, você é senzala. O paradigma que molda as relações de poder no Brasil só tem dois lados. Se te deram poder para se sentar na cadeira de presidente, ou para invadir morro e matar preto e pobre, ou para extorquir e vender gatunete, ou mesmo para vender as drogas que adivinha quem produz. Isso não significa que você é parte da família, otário. Você é senzala. Podia falar em termos de gente pobre, gente rica, ralé e bacana. Acontece que a palavra senzala exemplifica melhor o que eu vou dizer. Mas o binômio da Casa Grande Senzala é tema talvez para um próximo vídeo. Deixa aí nos comentários se você quer que eu fale mais sobre esse tema. Tirar a senzala do poder. Tirar a senzala do poder significa manter as estruturas de poder como elas têm sido desde sempre. Toda essa baboseira de combate à corrupção. Corrupção é ferramenta de controle político. Não sou contra o combate à corrupção, ao contrário, mas eu sempre me pergunto por que os maiores interessados em manter a corrupção iriam combater a corrupção. E se são todos corruptos, não estariam no mesmo time? Puro teatro. Significa manter o Brasil como celeiro do mundo, isso é muito importante, impedir o desenvolvimento social, tecnológico e industrial do país. E significa medo de perder o poder. Mas perder o poder para quem? É medo de virar, entre muitas aspas, um país preto e índio. É a necessidade de provar a cada dia umas teorias estranhas de superioridade. E é aqui que eu dou um salto até um outro momento delicado da história. E é aqui também que começa a ficar claro de onde vem o mal que estamos vivendo.
São episódios aparentemente desconectados, mas uma palavra faz a ligação: medo. Em meados do século XIX, um problema unia todas as Américas, o chamado Problema do Negro. O que fazer com a imensa população de escravizados e ex-escravizados que ganhavam liberdade aos poucos? Muitos países já vinham extinguindo a escravidão, outros ainda relutavam, mas o episódio específico acende a preocupação dos donos do poder neste hemisfério. Entre 1791 e 1804, escravos, quilombolas e não brancos livres conseguiram o que ninguém achava que seria possível. Depois de 12 anos de batalhas contra as tropas de Napoleão, uma revolução. Conduzida por escravos autolibertados, a insurreição contra o domínio colonial francês na ilha de São Domingos, hoje Haiti, não apenas libertou os escravos, mas formou o primeiro Estado negro das Américas. Senzala no poder? Por pouco tempo, as consequências para o pequeno e jovem país foram drásticas. Isolamento internacional, dívida escorchante com a França. Mais tarde vieram a ditadura e a ocupação pelos Estados Unidos, claro, no início do século XX. As consequências da ousadia são vividas até hoje por lá. Mas o fantasma negro do Haiti assombrou as mentes brancas aqui e em toda a América. Essa mesma época é conhecida no Brasil por ser palco do maior número de levantes e revoltas escravas desde sempre. Em todas as partes, Salvador, Recife, São Carlos, Carrancas, Minas Gerais, Cabanagem, Pará, Vassouras, Rio de Janeiro, Balaiada, Maranhão, Vale do Paraíba, São José do Queimado, Espírito Santo, Taubaté, Pindamonhangaba e São Roque, São Paulo, Santana do Livramento, Capivari, Encruzilhada e Herval, no Rio Grande do Sul. A lista é grande também. Não podemos virar um país negro. Vem de longe essa briga. O primeiro censo oficial brasileiro aconteceu em 1872. Éramos 10 milhões de habitantes e a importação de imigrantes europeus já ia longe nessa época. Nas suas fases iniciais, a partir de 1820, eram trazidos entre 10 e 20 mil europeus por ano. As primeiras experiências ocorreram ainda nos tempos de Dom Pedro II. As cidades de Nova Friburgo e Petrópolis, no Rio, foram fundadas por esses imigrantes. Ainda assim, o censo de 1872 contou 62% de não brancos, em comparação com 38% de brancos. O fim da escravidão foi adiado com ferocidade. O Brasil foi o último país a abolir o sistema escravagista. Mas era tão inevitável quanto as revoltas que o precederam. Já existiam duas classes de pessoas no Brasil nessa época. Os imigrantes não criaram o demônio. Mas um desses grupos detinha todos os privilégios, e um time, quando traz reforços, não é para eles jogarem com a camisa do adversário. Nesse cenário se inicia um projeto para substituir o trabalho negro. E aí vem a pergunta: por que substituir o trabalho negro? Por que substituir milhões de pessoas que já faziam e já sabiam fazer o trabalho? Por que investir tanto tempo, dinheiro e energia? É que o desejo de substituir o trabalho negro, na verdade, ocultava um outro desejo das elites brancas. O desejo de ser um país que o Brasil não é. E esse desejo vem de onde? Aqui me lembro do livro da historiadora Célia Marinho de Azevedo, publicado em 1987 e reeditado em 2004, mas infelizmente esgotado. Deve ter um PDF em algum lugar. Se chama Onda Negra, Medo Branco. A pesquisadora esmiuça a literatura e os arquivos da Câmara de Deputados paulista justamente nesse mesmo período, em busca de discussões intelectuais e no Legislativo de São Paulo sobre o problema do negro, sobre as revoltas, sobre a inexorável abolição da escravatura e sobre o que fazer com a futura imensa população de ex-escravizados, e sobre o patrocínio estatal para a imigração e quais grupos seriam racialmente aceitáveis para serem recebidos como os novos brasileiros, em substituição daqueles não cidadãos. Tinha até uma tal Sociedade Central da Imigração, SCI. Não confundir com CSI, que é outra história. Aliás, quer ver um vídeo sobre não cidadania? Clica no link acima à direita. Homens poderosos discutindo o destino da gente comum. A explicação mais popular na época era aquela velha ladainha racista. Precisamos trazer trabalhadores europeus porque o negro tem uma tendência natural à preguiça, à indolência, ao alcoolismo. Mas alcoolismo é sinal de depressão e isolamento social.
indolência e vagabundagem, vai trabalhar debaixo de pau para depois ver sua mulher ser estuprada sistematicamente e o seu dono enriquecendo às suas custas e dizendo que isso tudo é por causa da sua inferioridade, para ver se não vai te dar uma baita preguiça e uma depressão profunda também. E isso é resistência também. Resistência não se faz apenas com revoltas elevantes, se faz no boicote diário, nos pequenos prejuízos também, e em última instância, tem no corpo seu local de batalha. Resistência ao trabalho, sim, ao trabalho forçado para encher a pança de vagabundo. Enfim, qual vocês pensam que é a verdadeira explicação para todo esse esforço para a substituição dessas pessoas? Por que deixá-las sem nada? Por que não integração, educação? Porque integração e educação iam realizar ontem o que não querem que seja feito hoje, quase 200 anos depois que essas discussões ocorreram. Bolsa Família, Fome Zero, cotas. E que outras alternativas existiam para o problema do negro? Eliminação por genocídio? A Guerra do Paraguai e seus voluntários da pátria foi uma tentativa nesse sentido. Mas são 62%. A Alemanha, antes da Segunda Guerra, tinha 0,6% de judeus. Varreu o problema para debaixo do tapete? Bem, isso sim tem sido feito desde sempre. Mas nem tudo está perdido. Alguém teve uma ideia genial. Podemos sim virar um país branco. Se trouxermos muitos europeus e eles se misturarem às populações inferiores, negra e indígena, em 100 anos seremos um país totalmente branco. Parece brincadeira, mas não é. Isso foi uma política de Estado brasileiro. Aqui não posso deixar de recomendar um segundo texto curtinho, do qual tiro as informações a seguir. É o artigo Previsões são sempre traiçoeiras, da Lilia Schwartz. Em 1911, o Brasil participou de uma aberração chamada Congresso Universal das Raças, em Londres. Patrocinado pelo governo do então presidente Marechal Hermes da Fonseca e apoiado cientificamente pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro, aquele mesmo que pegou fogo em 2018, João Batista de Lacerda foi o homem escolhido pelo Marechal para representar o Brasil. Médico formado pela Faculdade do Rio de Janeiro, Lacerda foi ministro da Cultura, chefe do Laboratório Experimental e posteriormente diretor do Museu Nacional. Sua missão era apresentar o audacioso plano governamental de branqueamento e eliminação das raças inferiores negra e indígena por meio, pasmem, da miscigenação. Sim, lá vota novo. Da discussão no Legislativo paulista em fins do século XIX ao golpe de 2016, passando pelo projeto de nação no início de 1911, tudo passa pelo incômodo racial. Tudo passa pela criação de teorias esquisitas para tentar dar uma explicação qualquer a algo que não passa de incapacidade de se ver como igual ao outro. Isso tudo foi parte de um grande projeto nacional que não deixa nada a desejar a qualquer teoria da conspiração que você imaginar. E olha que temos passado por tempos muito férteis em teorias da conspiração. Encomendaram até um quadro que ficou muito famoso, chama-se A Redenção de Cã, de Modesto Brocos. Olha como fica branquinho. A vovó, a mamãe, o bebê. Lavô tá novo. Eu também sou parte dessa história, a família nordestina que sai de Alagoas e encontra a família italiana no Rio. Só que minha avó era cabocla. Mas nem todo mundo acreditou nessas teorias malucas de limpeza racial. Houve quem defendesse, desde aquela época, o aproveitamento da mão de obra negra e mestiça. No meio da loucura toda que foi o período da pré-abolição, havia quem falasse o óbvio. Vamos dar oportunidades, educação, trabalho às pessoas que já estão construindo o país há séculos. Não dá para dizer que foi por falta de aviso, foi escolha mesmo. Em resumo, faz de conta e medo branco que levaram mais da metade da população do país para a marginalização, estado de coisas que é cultivado até hoje. Tiro pela culatra que só poderia levar o país a um desastre social ao longo dos séculos seguintes, sustentado com todas as forças à disposição, todas as vezes que a senzala ameaça as estruturas de poder vigentes. Mas isso também é um projeto, ou ainda é um projeto vigente. E aqui não posso deixar de recomendar um outro livro, esse bem mais recente, do professor Gessé Souza, A Elite do Atraso, link na descrição. E é aí que a contradição maior acontece. Medo de quê? Medo de quem? Medo de perder o poder para quem? O golpe de 64 e o golpe de 2016, apoiados pelo governo norte-americano,
a destruição da indústria nacional e a manutenção do status de celeiro do mundo, as elites brasileiras parecem bem felizes sendo o capacho que são. Será que existe uma força oculta por trás desse mal? A versão atual do que antes chamavam de tendência natural à indolência é o nosso bom e velho "isso é cultural". Vi um dos homens mais poderosos do Brasil atualmente no ICL outro dia. A notícia era sobre mais um golpe bilionário envolvendo uma empresa privada, a Companhia de Energia Light, depois do anterior envolvendo as lojas americanas e os mesmos bilionários. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Link na descrição para quem quer ver a notícia completa. Vamos ver, aqui, ó, para você se inspirar hoje. Vamos lá. Então, o Brasil é isso aí. Se vocês estão achando que o Brasil é um negócio que vai virar Estados Unidos, vocês estão no lugar errado. O Brasil não vai virar Estados Unidos. Não vai virar Estados Unidos, porque o Brasil é o país do coitadinho, é o país do direito sem obrigação e é o país da impunidade. Agora, isso é cultural. Não, mas vamos eleger não sei quem que vai mudar. Não vai mudar. A gente vai crescer na margem mais ou menos. Acho que a gente pode crescer muito mais do que a gente está crescendo. Mas mudar isso aí não vai acontecer. Divide um pouco essa revolta comigo. Pega um pouquinho para você. Para mudar, tem que querer. As pessoas muitas vezes precisam esconder o que elas realmente sentem. Tentaram provar cientificamente, entre 1000 aspas, que existem raças humanas superiores e inferiores. Não conseguiram. A ciência de verdade comprova que somos todos iguais. Não acreditar na capacidade do povo significa realmente eu não acredito? Ou significa eu não quero que essas pessoas consigam? Por trás de o Brasil é isso aí, tem o não quero acreditar nessas pessoas. E culturas são criações humanas. De qual teoria mirabolante vocês acham que vem a ideia de que uma classe inteira de pessoas é constituída de incapazes, quando o mesmo grupo que diz está roubando as nossas oportunidades? A história responde essa pergunta. Homens poderosos inventando teorias estrambólicas para provar para si mesmos que são superiores. Não importa que ele seja um capacho internacional. O importante é não perder o status para essa gente aí.